o ser humano nasce com um feixe de instintos egoístas que aos poucos são transmutados em instintos altruístas ou instintos de amizade pela educação, pela cultura, etc, etc, ou esses dois impulsos existem desde o início? Essa é uma questão absolutamente fundamental. Né? Porque se trata, vamos dizer, se pela natureza o homem é apenas um ser concupiscente, né, que tem que ser educado para se transformar num verdadeiro ser humano, e aprender os valores da amizade, do amor ao próximo, etc, etc, a coisa se coloca de uma maneira. E se você diz que o ser humano já é, por natureza, um composto onde existe este conflito e interação dos dois instintos no coração humano desde o início, bom, então o tratamento do problema tem que ser outro, completamente diferente. Você vê aqui, segundo o Dr. Freud, né, a primeira dessas teses é que é válida, quer dizer, o homem nasce apenas com instintos egoístas, tá certo? E depois, vamos dizer, pela a força, vamos dizer, da autoridade social, representada sobretudo pelos pais, impõe ao indivíduo uma repressão, e entre o id, que é o conjunto dos impulsos, né, básicos, e a exigência de fora imposta pela autoridade, o ego tem que se virar e arrumar ali um modus vivendi, tá certo? Havendo então vários modos de adaptação do ego a esta situação. Alguns desses modos são saudáveis, outros são neuróticos. Então, desde que o Freud colocou as coisas nesses termos, bom, houve muita discussão entre os psicólogos de linha psicanalítica, sobretudo quanto à natureza desses impulsos básicos egoístas. Em que, por exemplo, Alfred Adler dizia que os impulsos básicos não são de natureza sexual, mas são um desejo de poder. Ele havia lido Nietzsche, foi muito influenciado por Nietzsche, e acreditou então que o desejo de poder é um impulso básico, e que, portanto, o que se trata de trabalhar e modificar e modular no curso da existência não é o impulso sexual, mas o desejo de poder, que tem que encontrar canais viáveis, canais de socialização que tornem aquele indivíduo, vamos dizer, socialmente possível. Né? O Liputzondi, ele vê a coisa de uma maneira mais complexa, ele vê uma constelação de impulsos básicos, tá certo? Todos evidentemente de natureza irracional, mas todos de algum modo trabalháveis através da atividade consciente do ego, que ele chama de ego pontifex, quer dizer, o ego é aquela instância onde se dá o diálogo entre os vários impulsos contrários. Quer dizer, o mundo dos Zondi é muito mais elegante do que o do Freud, porque ele vê que você já tem impulsos contraditórios. Por exemplo, você tem, claro, o impulso sexual, você tem inclusive o impulso de agressão, você tem até um impulso assassino, mas você tem um impulso social também, um impulso de contato, tá certo? Você tem um impulso de autopreservação e tem um impulso de autotranscendência também. Tudo isso já está na constituição do ser humano. Ele compara esse conjunto de impulsos como se fosse um palco giratório, onde a cada momento um impulso toma a dianteira, tá certo? Mas é automaticamente reequilibrado ou controlado por um impulso contrário, de maneira que o palco continua girando. E ele define a doença mental como se tivesse quebrado o motor que gira o palco. Então fica só um impulso, se torna o dominante e sufoca os demais. A descrição que ele coloca dos impulsos, embora seja mais completa e mais sofisticada que a do Freud, ainda insiste no tema de que a transformação desse feixe de impulsos, quer dizer, numa criatura socialmente viável, é obra da cultura, da educação e, diz ele, sobretudo das escolhas. Quer dizer, o ego faz as escolhas e as escolhas
moldam pouco a pouco o destino, né? Podendo primeiro socializar e depois humanizar os instintos. De modo que o esquema continua mais ou menos o mesmo. A base é um negócio chamado instinto, tá certo? E os valores e princípios é uma coisa que vem de fora. Todas essas psicologias que mostram o homem como basicamente um feixe de impulsos que é depois trabalhado, atenuado, modificado e melhorado pela cultura, né, deixa sempre no ar a seguinte pergunta: como pode ter começado a cultura? Né, se todos somos seres instintivos, então, né, e se a cultura sempre se opõe aos nossos instintos, então deve ter havido um primeiro sujeito que contrariou seus próprios instintos. Tá certo? Mas ele contrariou seus próprios instintos em nome de um instinto ou em nome de uma outra coisa misteriosa que nós não sabemos o que é. Que poderia ser, digamos, um apelo divino, uma intervenção extraterrestre ou qualquer coisa assim. Tá certo? E esse problema continuou sem solução. Carl Jung viu mais ou menos que existia esse problema e ele não aceitou a ideia de dividir o ser humano numa parte obscura e uma parte clara, quer dizer, uma parte institucional, subconsciente, e uma parte refletida, consciente, que seria portadora então dos valores da cultura, etc, etc. Ele achava que o centro mesmo da consciência estava no subconsciente. Então, havia uma parte luminosa no fundo do próprio subconsciente. Essa aqui se poderia chamar, vamos dizer, o eu ideal que está contido ali no fundo e que busca se realizar na vida. No entanto, o fato é que, na prática, os próprios analistas junguianos continuavam raciocinando em termos de uma parte obscura e uma parte clara. Quer dizer, a distinção de inconsciente e consciente correspondia ainda ao obscuro e ao claro, ainda que admitindo que no fundo da escuridão do subconsciente havia uma luminosidade maior, tá certo? Que poderia refletir até idealmente, segundo Jung, a imagem de Deus no homem. A coisa se torna um pouco mais esclarecida quando o psicólogo suíço Paul Diel, ele com os estudos dele sobre o simbolismo na mitologia grega e sobre o símbolo de Deus nas várias culturas, ele descobre que no próprio universo dos sonhos e dos símbolos do inconsciente está dado, de algum modo, uma legislação moral implícita. De modo que, vamos dizer, as forças atenuantes e civilizadoras não são coisas que vêm de fora para o ser humano, mas que já estão dadas, pelo menos em germe, no próprio mundo do inconsciente. Também, paralelamente, aparece o psicólogo russo-italiano Igor Caruso com a ideia de que a consciência moral é um elemento instintivo e básico no ser humano e que, longe de o processo formador das neuroses ser a repressão dos instintos pela consciência moral, ele diz que é o contrário, que a repressão das exigências básicas da consciência moral é que gera as neuroses, tá certo? Então, a coisa estava indo mais ou menos nesse pé. Também, Viktor Frankl não modifica os termos da equação com a ideia do sentido da vida. Ele acredita que o sentido da vida é uma coisa que existe objetivamente e que há um sentido da vida para cada um. Portanto, esse sentido da vida ele é estrutural, ele é permanente no ser humano, ele nasce com o ser humano e ele tem que ser descoberto, ele não é inventado. Ora, se o sentido da vida é inerente ao ser humano, então, evidentemente, ele só pode ser inconsciente e, vamos dizer, o curso da vida é descrito, vamos dizer, como a transmutação de um sentido de vida que está inconsciente para um sentido de vida que é consciente
que é conscientemente aceito e que daí para diante se torna vamos dizer, a linha mestra da existência do indivíduo. Também foi nesse desenvolvimento, também foi interessante a contribuição do Milton Erickson, quando ele descobriu o negócio da comunicação não verbal. Ou seja, ele mostra que para baixo da comunicação consciente, na qual o indivíduo se reconhece, existe uma outra racionalidade escondida, tá certo? Que opera de uma maneira muito rápida e sutil e que se transmite através, vamos dizer, de olhares, de gestos, etc, etc. Então existe todo um vocabulário de gestos, de posições, etc, etc, de tal modo que quando o indivíduo está dizendo uma coisa verbalmente, ele pode estar dizendo uma outra por baixo. E esta outra coisa que ele diz por baixo atinge o seu interlocutor, de maneira que há sempre dois discursos paralelos, tanto quando nós falamos para os outros, como quando nós falamos para nós mesmos, tá certo? Então, você vê que tudo isso reflete uma certa insatisfação de toda a psicologia do século XX com o seu ponto de partida, que foi a distinção do Freud entre o consciente e o inconsciente. Tá certo? Algumas pessoas reclamavam, não, o inconsciente não é somente uma lata de lixo, tá certo? Ele não é somente a parte animal do homem, tá certo? Porque se quando nascemos está tudo inconsciente, então, e tudo o que está ali são apenas elementos instintivos animais, então a própria transformação desse ser instintivo no ser humano continua sendo um negócio absolutamente inexplicável, a não ser que você, né, atribua a um universal abstrato, que é a sociedade ou a cultura, uma ação efetiva sobre aquele indivíduo. Ou seja, o Freud tem o mérito de ter descoberto que existe uma psique inconsciente, tá certo? Mas este conceito do inconsciente ele continuou, vamos dizer, obscuro durante praticamente todo o século XX, né? Levando algumas escolas de psicologia ao desespero, tá certo? E à medida radical como fizeram os behavioristas, de ignorar completamente o inconsciente. Falaram, não precisamos falar disso, nós temos apenas que ver a conduta e modificar a conduta. Ou seja, a conduta é consciente e a modificação da conduta também é consciente. Então esqueça o conceito de inconsciente. Porém, a existência do inconsciente continua inabalável. Tá certo? Como dizia o Dr. Gerard Mandel, um psiquiatra francês, ele diz que quem, durante anos a fio, né, assistiu pacientes ali no divã, ele sabe que existe um treco chamado inconsciente, que é uma força terrível, enormemente astuta, que engana o paciente e o próprio psicanalista mil vezes. Tá certo? Muito bem. De uns tempos para cá, começaram a aparecer descobertas muito interessantes. Uma delas foi desse aqui, Malcolm Gladwell. Blink. O poder do pensar sem pensar. Vocês devem se lembrar daquela aula sobre o teste com os dois baralhos, tá certo? Em que uma espécie de pensamento não verbal, pensamento táctil, funcionava de maneira muito mais rápida, muito mais eficiente do que o pensamento refletido. O motivo disso era muito simples, é porque uma dessas formas de pensamento operava com os próprios objetos e outra operava com a sua representação na mente. Ou seja, uma fazia uma operação e outra fazia duas. Então essa que faz duas é naturalmente mais lenta. Tá certo? Então, mas se existe esta possibilidade do pensar sem pensar, quer dizer, esse raciocínio que está implícito até no toque, na visão, na audição, etc, etc, tudo isso se dá de uma maneira inconsciente. Tá certo? Não totalmente inconsciente, é lógico, mas se dá de uma maneira tão rápida que é imediatamente esquecida. Mas isso é a mesma coisa que dizer que a parte melhor e mais eficiente da nossa inteligência, ela é rápida demais para a nossa consciência. Ou seja, somos seres brutalmente inteligentes, mas não temos consciência disto. Então, imediatamente,
o conceito do consciente e do inconsciente muda 180 graus. Quer dizer, em vez de você ter um feixe de impulsos obscuros e incompreensíveis por um lado, e do outro lado a luz da inteligência e da consciência que ilumina isso, não. A luz da inteligência já está dada está dada no inconsciente, e o consciente é que é estúpido e lento demais para poder perceber o modus operandi dessa inteligência mais rápida. Daí apareceu aqui nos Estados Unidos um psiquiatra chamado Robert Langs. E Robert Langs estava um dia conversando com uma paciente que estava com um problema matrimonial, e ela disse: talvez o senhor devesse conversar com o meu marido, talvez devesse fazer aqui uma sessão a 3. E insistiu para que ele fizesse isso. Ele não queria, mas ela insistiu. Mas aí continuou a conversa, e ela contou várias histórias. Já não tinha nada a ver com isso, era outra coisa. Várias histórias de pessoas que interferiam na vida alheia, interferiram na vida de um casal, por exemplo. E a intervenção no terceiro provocava um desastre e fazia dar tudo errado. Ela contou uma história assim, 2, 3, quando chegou na terceira, o Dr. Langs falou: opa, você está me dizendo que chamar o seu marido aqui não vai dar certo. Ou seja, de boca você disse uma coisa, mas as histórias que você está contando dizem mostram que 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Tá certo? Então ela estava dizendo realmente o contrário do que ela havia dito. Tá certo? Comentando isto, um discípulo do Dr. Langs, que é o Andrew Hodges, que escreveu um livro maravilhoso chamado A Confissão de Obama, ele conta a história de um amigo dele que lhe pediu um conselho a respeito de um novo emprego que tinha lhe oferecido uma firma de investimentos num outro estado, e que ele ia ganhar um montão de dinheiro, etc. Mas ele só temia porque o sujeito que ia ser sócio dele nesta empresa era um camarada muito problemático e imprevisível. Ele disse: eu só tenho medo disto. E o Dr. Hodges, ele disse: não, como você é um sujeito meu amigo, nós convivemos há muito tempo, eu não posso atender você como seu analista, mas posso lhe dar um conselho profissional. E assim foram conversando a respeito daquilo, até que o sujeito teve um sonho no qual um terremoto destruía a casa dele e ele perdia toda a família. O sujeito evidentemente não relacionou uma coisa com outra, mas quando ele foi para o novo emprego, aconteceu exatamente isso. Quer dizer, houve um terremoto, toda a sua vida foi destruída, né? Ele perdeu tudo que tinha, a mulher o abandonou, levou os filhos, foi uma desgraça total. E daí o Dr. Hodges lembrou, falou: peraí, isso aí foi o que estava no seu sonho, foi o que aconteceu. Quer dizer, você estava me dizendo uma coisa e o seu sonho estava lhe dizendo outra. Tá certo? Mas foi muito depois. O Dr. Langs, a partir desta observação, e depois o próprio Dr. Hodges, eles começaram a observar a facilidade que o ser humano tem de negar coisas que ele sabe perfeitamente bem. E ele as nega porque ele as sabe apenas numa linguagem narrativa ou de imagens, e não numa linguagem conceptual. Então, ele dá um exemplo de quando ele era um estagiário no hospital. Ele era muito novinho, e tinha um menino de 12 anos que estava com leucemia. E ele ficou lá tratando do garoto, mas não foi possível fazer nada, o garoto morreu. Então, na hora de comunicar para a família a morte do garoto, sobrou para ele, e ele, novinho, sem experiência, chegou lá e explicou. Estavam vários familiares reunidos no hospital. E disse: olha, infelizmente o menino faleceu, não pudemos fazer nada. E tal. E a mãe do garoto disse: mas
doutor, o senhor deu algum remédio para a tosse dele? Ele repetiu, falando, a minha senhora, o menino morreu. E ela disse, mas o senhor deu remédio para tosse? Está dando remédio para tosse? Daí os outros familiares falaram, não, deixa que o doutor pode continuar com o seu serviço, vai trabalhar, que a gente resolve isso aqui com ela. Então eles, bom, havia uma informação que era verdadeira, mas inaceitável. Mas, note bem, ela não podia ser inaceitável para a pessoa inteira. Era inaceitável apenas para a parte dela, porque uma outra parte sabia que aquilo era verdadeiro. Então ele disse, olha, você pode saber uma verdade num determinado plano e ignorá-la ou negá-la completamente no outro. Então foi aí que ele fez que esse Dr. Robert Langes e o Rogers criaram esse conceito, vamos dizer, da inteligência mais profunda. E começaram a estudar isso em milhares e milhares e milhares e milhares de casos e viram que era sempre assim. Tudo que o sujeito não sabe, e que ele precisa saber, evidentemente, não conhecimento universal, mas coisas da vida dele, tudo que o indivíduo precisa para tomar as decisões corretas na sua vida, ele sabe. Mas, por algum motivo, aquilo é inaceitável para a parte que faz o processamento consciente, no nível conceptual, verbal das coisas. Então, apreender a verdade é uma coisa, e representá-la mentalmente é outra. E voltamos então ao caso do baralho. Quer dizer que a apreensão imediata, ela é de uma eficiência brutal, porque ela opera diretamente com a realidade percebida. Não há representação. Então, e no outro caso, você elabora uma representação, mas até transformar os dados numa representação, a coisa pode se complicar. Ou seja, você sabe a verdade, mas você não sabe processá-la conscientemente. Então, quer dizer, o número de casos que eles coletaram nisso aí é uma coisa absolutamente monstruosa. E mostra assim, a inteligência inconsciente, ela é muito mais eficiente do que a consciente. Isso quer dizer, existe, por assim dizer, um instinto da verdade. Nós nascemos com isso. E então o problema não pode estar, vamos dizer, no próprio inconsciente, mas na dificuldade de trabalhar isso em termos conscientes. Isto me remete de novo ao tema que eu expliquei aulas atrás, do trauma de emergência da razão. Ora, todos nascemos em situações que têm de ser elaboradas racionalmente de algum modo. Ou seja, as situações são muito mais complexas do que qualquer animal jamais viveu. Tá certo? Esses problemas, eles nos atingem, por assim dizer, fisicamente, realmente, desde que nós somos pequenos. Mas para poder elaborá-los racionalmente, bom, nós precisamos adquirir os instrumentos da razão, principalmente a linguagem. E esta aquisição é demorada e complexa, porque se trata de transformar, vamos dizer, a ordem dos fatos, a ordem dos dados, na ordem da sua representação lógica. E isto é enormemente difícil. Você imagina, por exemplo, as categorias da gramática. Para poder raciocinar verbalmente, ou conscientemente, ou alguma coisa, nós temos que ter catalogado tudo segundo as categorias da gramática. As categorias da morfologia e da sintaxe. Nós temos que saber substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, preposição, etc, etc. Temos que saber sujeito, verbo, objeto. Quer dizer, é um sistema complicadíssimo. Ora, tudo isto, para você poder elaborar conscientemente,
dados cuja ordem e interconexão você já percebeu imediatamente. Porque se não tivesse percebido ordem nenhuma, você não teria o que transmutar verbalmente. Se tudo que você percebesse fosse apenas caos, tá certo? Então a elaboração racional não seria uma simples tradução, seria uma criação. Isso é absolutamente impossível. Então isso quer dizer que na percepção direta existe já, né, ordem, sentido, organização, conexão e toda uma lógica interna. Só que ela é percebida em modo concreto. E ela é percebida diretamente nos objetos e fatos. Pode ser conservada na memória como imagens. Tá certo? Porém, para você poder elaborar isso ao ponto de poder comunicar, você precisa ter todo um treinamento linguístico-cultural enormemente complexo. E é isso que eu chamo o trauma da emergência da razão. Nós nascemos com a capacidade racional, mas a conquista dela é um negócio longo e problemático, e nunca suficiente. Tanto não é suficiente que na vida adulta continua acontecendo este fenômeno assinalado pelos doutores Langs e Hodges, de que nós sabemos e nós compreendemos perfeitamente certas situações muito complexas que nós não conseguimos elaborar verbalmente ou conceptualmente. Só conseguimos elaborar, na melhor das hipóteses, narrativamente, porque aí você está lidando com as imagens diretas. Ou seja, esta expressão narrativa, ela não é, presta atenção, você tem não duas camadas, você tem três, na verdade. Você tem a percepção direta, que é a mais veloz. Você tem a sua representação em imagens, que se conservam na memória. E você tem, finalmente, vamos dizer, a elaboração conceptual e verbal, que é a mais lenta de todas. A elaboração puramente narrativa, ou em imagens, ela não é tão veloz quanto a percepção direta, mas ela é certamente mais veloz do que a elaboração conceptual. Tá certo? E por isso mesmo, esse mundo, vamos dizer, dos sonhos e das narrativas, ele é ainda a via de acesso que a inteligência conceptual tem para chegar até a profundidade daquela percepção direta. O que essas experiências desses doutores Langs e Hodges mostram é que o ser humano é muito mais inteligente e perceptivo do que ele normalmente imagina.